Bom dia, Dr. Vítor Freitas. Obrigado por ter aceito a entrevista para a Tribuna da Madeira. O doutor é candidato às eleições regionais. Há quem tenha apontado, doutor, que, aliás, inclusive por outros candidatos que também já passaram por aqui, que não se associaram, não se juntaram ao PS, à coligação, pelo facto de ser o Vítor Freitas o candidato. Inclusive, até referir outros nomes possíveis para assumir o cargo. Como é que responde a estas afirmações que também alegam que o doutor não tenha o perfil ou não esteja preparado para assumir o governo regional? Eu julgo que há pessoas que na política não têm a percepção dos tempos em que vivemos e ao longo dos anos sempre assistimos à procura de um Dom Sebastião, porque isso é a tradição muito portuguesa e tem sido esse percurso, tem sido feito pela oposição e o Dom Sebastião nunca aparece. Já a história de Portugal o disse e, portanto, as pessoas têm que viver com a realidade. Não há homens nem mulheres perfeitos, todos têm os seus méritos e os seus deméritos, mas o que eu sinto é que estou preparado para resolver os problemas dos madeirenses e porto-santenses e governar a Madeira, e é isso que interessa. E sinto também da parte das populações, dos cidadãos, que reconhecem em mim essa competência e as melhores soluções. E eu julgo que a lógica que imprimi esta campanha de renegociar a dívida, pôr um travão à austeridade, diz tudo daquilo que pretendo fazer pelos madeirenses. E é com base nesse caminho que quer percorrer com os madeirenses e porto-santenses que nós, no dia 29, vamos fazer a mudança na Madeira. O doutor apresentou 12 medidas para os primeiros 100 dias de governo. Quais são essas medidas? Em primeiro lugar, renegociar a dívida, que é fundamental. Há outras questões que têm que ser renegociadas, porque nós temos que cortar, digamos, na despesa, naquilo que gastamos diariamente, para ter receitas para aplicar as outras medidas dessas 12. Em termos de renegociação da dívida, é necessário estender a nossa dívida por 30 ou 40 anos e não há que pagar nos próximos 10, 15, como está contratualizada, a dívida com a banca, que é pagar em 30 ou 40, para quê? Para termos folga financeira para tomar outras medidas. Porque, da forma como a dívida está desenhada para ser paga, é impossível pagar. Qualquer matemático que comece a fazer contas irá perceber rapidamente isso. E, portanto, para quem quer pôr um fim à austeridade, só há um caminho, o caminho da renegociação. Porque não vale a pena ninguém prometer nada aos madeirenses, porque não vai conseguir fazer sem a renegociação da dívida. E já desde o final do ano passado até agora tenho insistido nesta questão. E é engraçado que vejo que outras candidaturas fogem dela. E, portanto, ninguém pode prometer nada sem renegociar a dívida. Nos últimos 3 anos pagamos 300 milhões de serviço da dívida. A partir do próximo ano, terminou o período de carência do empréstimo ao Estado, passamos a pagar mais 133 milhões de euros. Estamos a falar de 400 e tal milhões de euros. Para um orçamento que tem pouco mais de 1.000 milhões de euros, temos saúde e educação e temos todos os outros serviços, é impossível pagar. Para mais, com as alterações que têm existido, nós tínhamos a lei de meios, que o grosso da lei de meios já vem, não entra no orçamento. Tivemos o empréstimo que está a vir para a região e este ano vem os últimos 320 milhões, estou a falar do empréstimo do Estado de 1.500 milhões, não entra no orçamento. Portanto, a gente vai ter um orçamento mais encolhido e temos receitas próprias, 840 milhões em média nos últimos 3 anos dos nossos impostos, e recebemos mais 170 milhões do orçamento de Estado. Quem fizer contas a tudo isto percebe que a dívida não é pagável nos prazos em que está estipulado. Outra questão coloquei nessas 11 medidas, tem a ver com a renegociação das parcerias público-privadas. Nós já revemos todo esse processo e o Estado, quando fez a renegociação, o atual Governo da República, com as parcerias público-privadas a nível nacional, reduziu em 30% os custos. Está no plano de ajustamento, até o momento o Governo Regional não desatou esse nó, desatando esse nó. Com o Governo de Mudança, teremos uma poupança em 4 anos de 160 milhões de euros. Por outro lado, também, a nível da despesa, vamos devolver o Jornal da Madeira à Diocese e é uma poupança de 16 milhões de euros. Naturalmente, há aqui outras questões que nós queremos renegociar, além da dívida e destes processos. Tem a ver com os transportes aéreos e a liberalização. Os Açores entram agora num processo de liberalização, bem conseguido.
nós temos um processo de liberalização dos transportes aéreos que foi muito mal negociado. O Estado gastava com a região 25 milhões de euros ano. A partir da liberalização passou a gastar 8 milhões de euros. 6,2 nas viagens entre a Madeira e o continente, 1,8 nas viagens entre a Madeira e o Porto Santo, viagens aéreas. Portanto, o Estado poupou 17 milhões e a Madeira ficou a perder. Os Açores, neste momento, neste processo de liberalização, o Estado mantém os custos que tinha antes. E, portanto, os Açores garantiram uma certa coisa. O que é que eu quero negociar tudo isto para voltarmos ao ponto de partida? Porque estes 17 milhões de euros dariam para quê? Para termos viagens aéreas com um teto máximo, inferior ao dos Açores, porque as distâncias são maiores. E, portanto, poderíamos, nas alturas de Natal e Páscoa, e nas alturas mais difíceis, os nossos estudantes, doentes, residentes, não seriam penalizados como são hoje. Daria para ter uma linha marítima entre o continente e a Madeira subsidiada e, portanto, desses 17 milhões, daria para isso. Daria para ter os bilhetes entre a Madeira e o Porto Santo a metade do preço e, portanto, numa lógica de subsídio ao passageiro, como existe na aviação neste momento, e não se percebe qual é a diferença entre ir pelo ar ou ir por terra, e, portanto, um subsídio desses garantiria que o Porto Santo tinha cada vez mais madeirenses a visitar e as pessoas têm lá a casa. E permitiria também ter uma coisa que os Açores conseguiu, que além de ter os bilhetes corretos que nós também queremos para o Porto Santo, permite a deslocação ao Porto Santo quem vem à Madeira, e quem sai do Porto Santo não pagar mais do que o madeirense para ir ao continente, e os Açores conseguiram isso lá, mas queríamos garantir outra coisa, que é o transporte marítimo de carga a baixo custo, ou seja, low cost, e o transporte de mercadorias também a nível aéreo. Esses 17 milhões que a Madeira deixou fugir e que nós queremos voltar a colocar em cima da mesa, daria para resolver todos estes problemas. E hoje, quando olhamos para o processo de liberalização nos Açores, começa dia 29 de março, no dia das eleições regionais, e olhamos para a Madeira, dizemos aqui, de facto, uma autonomia diferenciada e um tratamento diferenciado da parte do país em relação às duas regiões autónomas. E, portanto, até do ponto de vista legal ou constitucional, nós temos razão em voltar a colocar isso em cima da mesa, porque o Estado não pode tratar de forma distinta as duas regiões autónomas. Sente que há abertura por parte da República para todas essas renegociações que pretende levar a cabo? Haja abertura ou não, da parte deste governo direta, julgo que não há abertura nenhuma em relação a nada que venha da Madeira, tem sido essa a prática dos últimos 3 anos. Nos últimos anos. Sim. Agora, há uma questão que é a Constituição. E o Estado não nos pode tratar de forma discriminatória, porque está a tratar com uma discriminação negativa à Madeira em relação aos Açores. Por culpa do Estado Central, mas também por culpa do PSD que nos governou e que fez e negociou todo o processo de liberalização. Mas dentro das 12 medidas, temos medidas aqui que gostaria de salientar, que têm a ver com a despesa, mas que têm a ver com aquilo que é a necessidade de proteger aqueles que são mais fracos neste momento e que sentem na pele mais dificuldades. E estou a falar dos nossos idosos. E é uma medida que já existe nos Açores, que é o complemento regional para os idosos, e abrange aqueles que têm reformas baixas, abaixo do ordenado mínimo. Nos Açores esse complemento é de 75 euros mês. Na Madeira isso não é viável do ponto de vista financeiro, mas é viável se for 50 euros mês, que é o que eu quero aplicar. Nos Açores existe também uma majoração para o abono de família para o primeiro e segundo escalão, lá é 16 euros. É um complemento regional. E eu aqui o que irei fazer é instituir esse complemento, mas mais baixo, porque a nossa situação financeira é diferente, no valor de 12 euros mês. Porque, infelizmente, na nossa terra, há, por um lado, idosos que têm que optar entre deixar a medicação nas farmácias e ir ao supermercado, não têm condições de conseguir as duas coisas em pleno, e há crianças e famílias da classe média no passado e que caíram nas malhas do desemprego e que vivem extremas dificuldades, mas quer também prolongar o subsídio social de desemprego por mais 6 meses, porque nós temos aí casos, e quem não basta olhar para os números, é preciso olhar para a face e para a cara das pessoas. Quando falamos com as pessoas e vemos casos muito complicados,
pais e mães desempregados e que têm filhos para sustentar e que vêem lhes cortado ou o fim do subsídio de desemprego, ficam numa situação muito problemática. E nós temos que resolver esses problemas. É por isso que tenho dito que é governar para as pessoas. Governar para as pessoas só colocando um travão na austeridade, renegociando a dívida. Acabou de dizer há pouco que sem a renegociação dessa dívida, fazer promessas é inviável. É por isso que nós vamos renegociar. Porque a banca tem estudos. A banca não brinca com o seu dinheiro. Que neste caso está a brincar é com o nosso. Mas a banca tem estudos e sabe que é impossível pagar 1.500 milhões, que já temos esse compromisso com o Estado em 23 anos, e mais de 4.000 milhões, que está nas mãos da banca no espaço de 10, 15 anos. Como é óbvio, porque as nossas receitas, a não ser que de um momento para o outro tivéssemos aí um boom do ponto de vista de crescimento económico, que explodisse do ponto de vista de receitas fiscais para a região, ou então uma solução milagrosa, tipo nascer um novo António Guterres, que chegasse a primeiro-ministro e que nos pagasse a dívida. Como no horizonte não vejo nenhuma dessas soluções, a única solução é sermos nós a pagar. A direita quer continuar com esta lógica da austeridade e de aperto do cinto e de pagar nos próximos 10 anos. Nós dizemos que não. Nós queremos pagar sim, mas pagar em 30 ou 40 anos, para que a fatura que saia do orçamento não seja 400 e tal milhões ano, mas que anda à volta entre os 100 e os 150 milhões. Aí já é suportável. E sobra dinheiro para várias coisas, para estas medidas, mas também para aproveitar os fundos europeus. Porque a Madeira tem aqui um grave problema. Se não renegocia a dívida, tem 840 milhões de euros de fundos europeus até 2020. Há uma componente regional que tem que entrar e eu pergunto se estamos em condições de, pelo menos na parte do governo, de trazer esses fundos. Não estamos sem a renegociação da dívida. E nós precisamos de fundos comunitários para potenciar o investimento e criar emprego. E para isso temos que renegociar. E por outro lado, quem olhar para o futuro e vendo os compromissos financeiros percebe uma coisa, que se nada for feito, se não for renegociado, os próximos 4 anos serão piores que os últimos 4. Serão piores por questões financeiras. E, portanto... Que é um cenário de veras preocupante para a Madeira. É extremamente preocupante. E recordo quando estourou a crise nos Estados Unidos, do Lehman Brothers, em 2008, dei por mim a pensar, de sofá, não é? A olhar para a televisão e disse, lá temos aqui um problema, e vi aquilo a contagiar toda a economia mundial e a economia europeia e a banca europeia. Disse, lá temos nós aqui problema para 5, 6 anos. Bem, 2008, fui em 2008, não é? Já passaram 6 anos e olhamos para a frente e continuamos a ver os problemas todos por resolver. E, portanto, nós temos que encontrar soluções. E a única solução que se conhece viável neste momento é a renegociação da dívida, para termos capacidade de, desde aproveitar fundos comunitários, fazer investimento e criar emprego, mas também para podermos baixar a carga fiscal. Porque ninguém investe numa situação destas na Madeira com uma carga fiscal a este nível. Eu recordo que a semana passada foi anunciado nos Açores que irão baixar o IVA nos Açores, irão baixar o IRS para as pessoas. E nós, a Madeira, como é que o irá fazer se continuar a ter um serviço de dívida que consome 40% do orçamento? É impossível. É por isso que eu tenho dito que sem a renegociação da dívida ninguém pode prometer nem uma agulha, porque não há dinheiro. Peço desculpa pela comparação, mas a Madeira arrisca-se a partir do próximo ano, quando os encargos com a dívida aumentarem, a parecer perante o país uma espécie de Grécia perante a Europa. Ou seja, eu julgo que a Madeira já, perante o país, já apareceu como uma espécie de Grécia, porque, ao contrário do Estado que pediu ajuda externa, mas não ocultou dívida, a Madeira ocultou dívida. A Grécia ocultou dívida, mascarou as contas. Fez o mesmo que a região autónoma da Madeira, ou nós fizemos o mesmo que a Grécia. Mas já que fizemos o mesmo que a Grécia e temos os mesmos problemas do ponto de vista financeiro que a Grécia tem dado respostas. E eu identifico que aquilo que fez o povo grego foi uma mudança política que é recente, está na cabeça das pessoas. Não sabemos ainda o percurso
que essa mudança política terá, mas sabemos que a Grécia deu um murro na mesa. E ao dar um murro na mesa colocou-nos todos a refletir, desde os Estados, mas também os cidadãos, em relação a esta política europeia. Só por aí já valeu a pena essa mudança na Grécia, porque a lógica da austeridade, e a lógica da austeridade tem muita força, porque quem assiste aos programas de televisão e às lógicas que muitas vezes se vão imprimindo ou expressando nos comentários económicos e políticos, vamos assistindo a uma tentativa de criar uma cultura de austeridade no país, com as graves consequências que isso tem tido. Porque é fácil falar da austeridade que se impõe aos outros quando uma pessoa ganha 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 mil euros mês. E são essas pessoas que são comentadoras, são opinion makers, vão fazendo a opinião e tentam fazer a cabeça das pessoas. Mas quem não vive os problemas e que o fala dos problemas com essa desfaçatez, fala de números, esquece o rosto das pessoas. Essas pessoas não são confrontadas nem com dificuldades na própria vida, nem são confrontadas na rua com as dificuldades dos outros. E, portanto, têm uma imagem distorcida de tudo isto. Eu pergunto se, depois da Segunda Guerra Mundial, se os países credores da Alemanha e aqueles a quem a Alemanha tinha que pagar medidas de compensação pelos crimes, entre aspas, com aspas, cometeu, se lhes obrigassem a pagar em 10, 15 anos. Quer dizer, é impossível, e toda a gente percebe. E nós estamos numa situação que precisamos também de dar um murro na mesa e demonstrar ao país que não aceitamos esta lógica da austeridade. E, por outro lado, renegociar com a banca, e a banca quer renegociar todo este problema, porque já começa a fartar, e estes 4 anos foi exemplo disso. Tivemos o plano de ajustamento, em que a Lisboa é que mandou na Madeira. As políticas foram definidas com o agremando do governo da região, mas aquilo que se percebeu eram políticas impostas por Lisboa. E a Madeira tem autonomia. E nós, para termos essa autonomia salvaguardada, que infelizmente foi entregue a Lisboa, temos que resolver o nosso problema da dívida. E para resolver é renegociando. A Madeira não pode continuar a ser governada a partir de Lisboa e do Terreiro do Paço. A Madeira tem que ser governada pelos madeirenses. Eu sei que hoje aquilo que se vai assistir no mundo começa a existir, mesmo na própria Europa, uma germanização da Europa e começam a mandar mais aqueles que estão distantes, mas é necessário que os povos tenham consciência disso. E da mesma forma que vamos assistindo como água à submissão do governo português em relação a determinadas diretrizes germânicas, também aqui na região tivemos nos últimos 4 anos uma submissão em relação às políticas de Lisboa. E lamento que o líder do PSD recentemente eleito tenha potenciado isso. Se em relação ao governo e o ex-presidente do PSD tinha uma política de diálogo com Lisboa um bocado agreste e excessivo, mas colocava a Madeira em primeiro lugar nessas negociações. O que sentimos é que muitas vezes o novo líder do PSD está excessivamente colado a Lisboa e sente as dores de Lisboa e esquece as dores do povo da Madeira. E o que nós queremos é um presidente do governo que faça a mudança e que resolva os problemas e que dialogue de forma educada e inteligente com os governos da República e com a Europa, mas sem qualquer submissão ao mesmo nível. E é para isso que eu estou preparado. Nesse caso, o candidato pelo PSD, Miguel Albuquerque, está a fazer a continuidade do papel de Jardim, nesse sentido? Está a fazer pior que Jardim, porque enquanto o Dr. Alberto João Jardim criou o problema e ficou numa situação sem recursos financeiros para resolver o problema e assinou o programa de ajustamento, e sobre esse programa teve que tomar uma série de medidas, o novo líder do PSD parece que as faz com gosto, ou com gosto especial, porque o programa de ajustamento terminava a 27 de janeiro de 2015, foi assinado a 27 de janeiro de 2012.
tinham um período de 3 anos e tinham um cheque associado de 1.500 milhões de euros. O Governo Regional pediu mais um ano de austeridade e o novo líder do PSD assinou por baixo e veio a público dizer que concordava com mais esse ano de austeridade. E isto demonstra uma lógica de submissão em relação a Lisboa. E todo aquilo que tem sido o historial dos últimos 2 meses tem demonstrado essa colagem a Passos Coelho, o que nos dá a ideia que o nosso adversário é de facto Passos Coelho e o seu irmão gêmeo aqui na região autónoma da Madeira. Doutor, pelo contato que tem tido junto dos madeirenses nestes últimos dias e que ainda certamente irá continuar, e portuguesenses, quais foram as dificuldades, o que é que mais lhe foi transmitido? Notou que eles já estão cientes em que é necessário haver uma mudança ou não? Ainda há muita indecisão por parte do voto? É dividir a questão em 2 partes. Uma primeira é aquilo que eu noto mais, é a preocupação das pessoas em relação à falta de emprego. Desde os avós aos pais, à geração que tem hoje entre 50 e 60 anos, cai nas malhas do desemprego e que não consegue encontrar um posto de trabalho na região, que sentem que estão demasiado novos para se reformarem e não conseguem ter acesso à reforma, e demasiado velhos para trabalhar e encontrar um posto de trabalho. Uma pessoa de 50 anos é um jovem maduro, que ao menos lhe chamaria. Não é uma pessoa que está numa lógica de reformas, e é necessário encontrar soluções para essas pessoas. Mas também não concebo uma sociedade em que, e neste momento ainda não há trabalho para os jovens, mas que para empregar o filho tenha que se demitir o pai. O caminho não pode ser esse. Isso é o caminho da austeridade espelhado através daquilo que têm sido as políticas de Passos Coelho e agora do novo líder do PSD. Aquilo que eu sinto e o maior desejo que encontro da parte dos madeirenses é que se encontre políticas no sentido de travar a austeridade, e essa só através da renegociação da dívida, e que exista crescimento económico e que se crie postos de trabalho. Em relação à segunda parte da questão, e que tem a ver qual é, digamos, o que é que eu sinto na rua do ponto de vista do desejo das pessoas. O que tenho sentido é que de dia para dia o desejo de mudança vai aumentando, tem vindo a crescer. Sinto isso nos contactos que vou tendo. Há uma simpatia especial pelo projeto da mudança, sinto isso, as pessoas transmitem, e há também uma vontade de fazer uma ruptura com quase 40 anos de governação de um partido. Portanto, há aqui 2 níveis. Um nível que tem a ver com aquilo que representa a direita e aquilo que representa a mudança. Uns é o caminho da austeridade, outros é renegociar a dívida e travar a austeridade e criar condições para crescimento económico. Mas há também outra componente do eleitorado que até pode não estar a atravessar grandes dificuldades, mas que, do ponto de vista da análise que fazem à região, percebem que tem que haver aqui uma ruptura em relação ao passado. Porque perpetuar o mesmo partido na governação da Madeira tem efeitos nefastos para aquilo que é a necessidade de arejamento político num processo democrático, porque qualquer pessoa percebe que é necessário cortar com determinadas matérias. Ligações entre o mundo empresarial e político têm que ser cortadas. Os políticos estão para servir os cidadãos e não estão para servir os empresários ou os negócios, ou não podem pôr o orçamento da região ao serviço desses empresários e desses negócios. Isso só se faz com mudanças políticas, com rupturas democráticas, naturalmente, mas em que se coloque o orçamento da região ao serviço das pessoas e não ao serviço de interesses económicos e de alguns monopólios. E, portanto, essa necessidade eu também sinto da parte daquele eleitorado que até não está mal do ponto de vista, apesar de também sofrer, como todos os outros, mas que acha que não é pela questão da agrura dos dias que se vive e das dificuldades, mas de uma percepção racional que é necessário por um termo a este governo do PSD. Desde que há o sentimento de necessidade de mudança aqui na Madeira por parte do eleitorado, do povo,
essa alternância não seria mais fácil se a oposição se unisse toda num objetivo comum que seria derrotar o PSD? Bem, é a segunda tentativa que eu faço. Fiz a primeira tentativa para ter tudo unida quando foram as eleições autárquicas. Não consegui esse objetivo. Mas ganhamos. Portanto, o facto de não estar toda a oposição... Mas mesmo assim era uma coligação mais alargada. Era uma coligação mais alargada em relação ao caso do Funchal, mas concorremos sozinhos, o Partido Socialista, e ganhou. E, portanto, a tentativa não foi conseguida do ponto de vista de ter todos os partidos da oposição nas autárquicas, mas o que é certo é que, com uma coligação no Funchal ganhadora, com o apoio aos Juntos pelo Povo ganhador em Santa Cruz, nós, Partido Socialista, ganhamos Machico, Porto Santo, Porto Menezes, apoiamos os Unidos por São Vicente, que ganharam em São Vicente e por isso não concorremos. O CDS ganhou em Santana e, portanto, o facto de ter mais ou menos partidos numa coligação não é significativo do ponto de vista da resposta dos eleitores, porque o que estará em causa aqui nestas eleições, e disse-o em dezembro, não é agora, é a resposta a esta pergunta no dia 29. Quem consegue fazer a mudança e resolver os problemas dos madeirenses. E a percepção que as pessoas têm hoje é que quem consegue fazer a mudança naturalmente somos nós, e resolver os problemas dos madeirenses também somos nós, porque nós apresentamos uma solução. Quando olho à nossa direita, o que eu vejo é algumas propostas, só que não dizem onde é que vão buscar o dinheiro. Não falam na renegociação da dívida, não dizem onde é que vão encontrar esse dinheiro, porque o governo tem formas de ir buscar dinheiro, através do aumento dos impostos. Mas não creio que exista dinheiro nos bolsos dos madeirenses para que a direita aumente ainda mais os impostos, porque já aumentou os valores máximos. E, portanto, eles têm que dizer a verdade aos madeirenses. Onde é que vão ir buscar o dinheiro para realizar os programas de governo que apresentam? Eu já o disse diversas vezes, é renegociando a dívida, pagando menos em cada ano para sobrar dinheiro para tomar estas medidas. Agora, à direita é que fala também a verdade. Com que expectativas é que parte para estas eleições? Imagino que a vitória, naturalmente, mas se não ganhar, o que é que será um péssimo resultado? Voltar o PS a ficar atrás do CDS-PP? O que posso dizer em relação a isso, eu parto com o objetivo: ganhar por um voto ao PSD. É esse o meu único objetivo. E é nisso que estou profundamente empenhado. E é o que eu sinto na rua, é o que eu sinto no contacto que tenho com as pessoas. E cada dia que passa fico mais confiante em relação à estratégia que segui e ao caminho que estou a consolidar junto dos eleitores. Porque começa a existir muita complicidade entre o eleitorado e a mudança. E nós sentimos isso. E este crescente que estamos a ter de dia para dia faz-me antever que no dia 29 de março iremos ganhar ao PSD, nem que seja só por um voto, mas iremos ganhar. E em relação ao CDS-PP? O CDS-PP é aliado do PSD. Aliás, o CDS-PP colocou-se numa posição de querer ser uma espécie de bengala política regional, em que se ganhar à direita até está disponível, mas se ganhar à esquerda também, curiosamente, até está disponível. E eu acho que nós conhecemos o nosso povo, o povo da Madeira. O povo da Madeira não gosta desse tipo de atitude e não gosta de um determinado cinzentismo na política. Aliás, tem a ver com uma questão também cultural destes 40 anos, em que quem nos governou colocava as coisas entre o preto e o branco. Quer se queira, quer não, isso está um bocado enraizado e as pessoas não gostam mesmo de pessoas que tanto dançam à esquerda como dançam à direita e que não se definem e não querem correr riscos. E, portanto, em política, quem quer ser líder e quer ganhar tem que arriscar, tem que fazer diferente. E, portanto, o CDS não é o nosso adversário político, o PSD é que é o nosso adversário político. Se o PS não ganhar as eleições a 29 de março, o líder Vítor Freitas vai colocar o lugar à disposição? Eu julgo que essa pergunta deve ser feita ao líder do PSD, porque
tenho visto jornalistas colocar essa questão a vários dirigentes da oposição. Consecutivamente têm o feito. Mas essa questão deve ser colocada ao líder do PSD, porque o líder do PSD, da forma como está a conduzir, e ainda bem, o seu relançamento ou o seu caminho político em relação às eleições regionais, julgo que essa questão será colocada no dia 29, não ao líder da mudança, mas ao líder... Opinião, se o PSD perder estas eleições, também o passo natural seria isso, não é? Isso terá que responder o PSD. O PSD é que terá que fazer as suas escolhas. Ainda há pouco falou que nesta pré-campanha, tem notado o desespero de alguma parte da população madeirense em relação ao futuro. Os governantes madeirenses têm noção do que se passa aí no terreno? Não saem dos gabinetes o suficiente para ver a realidade regional? Eu julgo que não são só os governantes, é o próprio PSD. Se têm a noção, não têm coração. Se os nossos governantes têm a noção do que se está a passar na nossa terra, não têm coração. Porque aquilo que se está a passar é grave. E não é de hoje, é já há 4 anos a esta parte. Tem sido um pesadelo para muitas famílias. Eu não quero imaginar, porque é difícil, é preciso ver essas situações, mas consigo imaginar o que é o sofrimento de um pai que tem filhos na escola, que perde o emprego, que tem a prestação ao banco, e a situação aflitiva que fica. E as noites mal dormidas. E tentar encontrar soluções, procurar emprego e não encontrar, levar com a porta na cara, porque as empresas não estão a contratar. Portanto, se há dentro deste governo a percepção, de facto não há coração neste governo, nem há coração no PSD em relação ao que se está a passar, porque quando eu olho, ainda recentemente, há 1 ano e pouco, que se injeta mais dinheiro na Marina do Lugar de Baixo, quando há fome e quando há gente a chorar, com dificuldades, quer dizer, é inadmissível, porque este tipo de atitudes choca porque é a desumanização da política, e quando a política não serve para resolver os problemas das pessoas, está a mais, quer dizer, e é por isso que muitas vezes também encontro muitos cidadãos descontentes em relação à política, devido aos maus exemplos que vão surgindo por parte dos políticos, sem querer fulanizar em pessoas, mas muitos maus exemplos têm surgido, e alguns desses são investimentos que se fazem, em que se aposta na massa cinzenta chamada de botão e esquece as pessoas, e isso é grave, é a desumanização completa da política. E portanto os políticos existem para servir o povo e para estar ao serviço dos cidadãos e para lhes resolver os problemas. Quando não o fazem, ou quando não têm soluções, como vejo a direita que não tem soluções, só tem a solução do apertar o cinto, estão a mais na política, porque isto é assim. Se é para apertar o cinto, se é para continuar com esta lógica política, os madeirenses não precisam depositar o voto na mudança, têm o PSD e o CDS. Se querem de facto uma mudança, um travão à austeridade e crescimento económico, aí sim nós estamos disponíveis para receber o voto dos cidadãos. Mas a percepção que eu tenho no terreno é que a direita na Madeira neste momento é passado, a mudança é o futuro. Para terminarmos esta entrevista, se o Vítor Freitas pudesse escrever um capítulo na história da Madeira relacionado com a governação de Jardim, o que é que escrever? O que é que Jardim deixa como legado? Jardim deixa um aspecto positivo e diria um extremamente negativo. No aspecto positivo, qualificaria infraestruturas, nomeadamente escolas e educação, e saúde. Estou a falar da década de 80 e da década de 90. Qualificaria de forma positiva a sua ação e as infraestruturas que fez durante essa época. Aspectos negativos, dois, claramente. A dívida que nos deixa e um legado extremamente difícil para o futuro, e outro, a falta de cultura democrática e o controle da sociedade madeirense, que nos fechou durante estes 40 anos em torno
de um projeto que ele idealizou para a Madeira, mas que no fim do seu mandato vem-se a revelar de todo ruinoso. Ou seja, o grande projeto de Jardim para a Madeira falhou. Eu julgo que ele próprio, e quem vai ouvindo o que ele vai dizendo, ele sente que falhou nos objetivos que tinha para a região autónoma da Madeira. E eu julgo que falhou porque ele não percebeu que os tempos tinham mudado e que há alturas em que uma pessoa tem que saber sair. E ele não soube sair, devia o ter feito no ano 2000 e não agora, porque tinha-nos poupado aos vários problemas graves que nos deixa, nomeadamente em matéria de dívida, e teria permitido um arranjamento político muito mais cedo da sociedade madeirense, e nós estaríamos hoje confrontado com uma dívida tão gigantesca e com um problema social e económico que temos. E se o tal murro na mesa tivesse sido dado com mais antecedência, certamente esta situação não seria esta que estamos agora a passar. Sim, mas o que é certo é que nem a oposição conseguiu fazer a mudança no passado. É uma realidade, é um facto histórico. E também dentro do PSD muita gente andou entretida a tocar piano enquanto a Madeira ia se afundando. Muito obrigado. Obrigado.